ti, o teu agir. Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Quinta-feira, o culto dos Eds. Quem é homem em Deus, diga amém aí. Amém. Então, quinta-feira, firmes aí. Vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19. Gênesis 13, 17. Alguém fez aniversário esta semana? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Ok. Aniversário de casamento. Gênesis 3, 17. Diz assim a palavra de Deus. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comes, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó. Isso aqui é uma sentença que Deus deu a Adão por causa da desobediência dele em relação a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sentença da mulher, você sabe. Versículo 16, a sentença da mulher foi essa: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo, esse talvez seja até o mais forte, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te... Diga, Deus deu uma sentença à mulher. Primeira, pastor, tem cesariana hoje. A recuperação de cesariana não é simples. É dolorosa também. Ok? Mas a pior delas aqui é que o marido te governará. Os homens estão sorrindo. Você vê que o governo do homem como cabeça foi um castigo de Deus. E eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre o castigo que os homens tiveram. Por causa dessa sentença, eu quero hoje aqui dizer para você, nós temos feito a nossa vida em cima de prioridades por causa dessa sentença. Que sentença, pastor? Você vai ter que trabalhar. Do suor do seu rosto, você vai ter que sustentar a sua casa, sua família e a sua vida. Então, o trabalho, segundo o plano divino, foi um castigo, esse trabalho que nós temos. Porque o plano de Deus é que o homem, no Éden, tivesse tudo, ele não precisaria trabalhar.
Por isso que a gente rejeita o trabalho. Se você não trabalhar no que você gosta, o trabalho se torna um açoite. É verdade isso? Diga amém. Se você trabalhar no que gosta, o trabalho se torna algo que dá até prazer. Mas esta maldição fez o homem natural, e é isso que eu quero dizer, desenvolver um senso de prioridades diante das suas necessidades. E preste atenção, porque eu vou falar aqui, é muito real na nossa vida. Primeira necessidade que o homem tem, que se não comer e não beber, morre. É verdade isso? Diga amém. Segunda prioridade do alimento é da água, ou da água e do alimento, seja lá o que for. Terceira prioridade é vestimento. Nós precisamos nos vestir. E não é porque é moda, né? Não é porque alguém lançou moda, não. É que o nosso corpo precisa ser protegido das intempéries do tempo. Agora mesmo nos Estados Unidos o pessoal está usando não sei quantos casacos lá, roupa térmica para se proteger da nevasca. E aqui no sul a gente está tirando a roupa, né? Cada vez menos. Eu sou de um tempo que uma pessoa vir à igreja de bermuda era quase um pecado mortal, quando eu me converti. Hoje a gente entende que isso é uma coisa normal da indumentária, do vestimento das pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Ninguém se escandaliza, nem nada disso. Por quê? Porque o clima, ele de alguma forma, interfere no nosso vestimento. Então, essa maldição fez com que nós procurássemos alimento, buscássemos roupa para vestir, né? Abrigo para morar. Você precisa se abrigar do tempo. Então você constrói casas, você precisa construir. Você precisa de proteção, não só de abrigo, mas proteção. Outro dia eu estava falando assim, caramba, a gente passa na rua, não sei se você já teve esse olhar, mas você olha, é grade para tudo quanto é lado. Grade nas janelas, grades no portão, grades na porta. As pessoas estão presas para os meliantes, os assaltantes, os ladrões, tudo que não presta está solto. Houve até uma inversão de valores. Mas em nome dessa proteção, por causa dessa maldição aqui da Bíblia, o homem começou a buscar também segurança, preservação da espécie, preservação da sua vida, né? O homem começou a buscar também, nesse tipo de vida, alguma realização, algum significado, e assim por diante. Tudo que realizamos fora do reino dos céus, fora do reino de Deus, é motivado pela busca de necessidades pessoais. Dá para entender isso? Diga amém. Fora os ensinamentos de Jesus, que são os ensinamentos do reino de Deus, tudo que nós fazemos nesta vida, irmãos, nós seres humanos, é buscando satisfazer essas necessidades pessoais que começou lá no Éden, estabelecida por Deus na forma de maldição. Então nossa vida toda é trabalhada assim. E por que eu estou falando isso? Porque isso fez com que nós criássemos uma mentalidade que a coisa mais importante é o trabalho, que a coisa mais importante é a comida, que a coisa mais importante é a roupa, que a coisa mais importante é a casa, que a coisa mais importante é a proteção. Isso se desenvolveu socialmente, toda a sociedade humana desenvolveu isso em cima daquilo que Deus falou. Olha, você do suor, você vai, então você foi desenvolvendo coisas para se proteger. Por isso, quando Jesus chegou para ensinar sobre o reino de Deus, ele teve, e a palavra de Deus tem que quebrar alguns conceitos no seu coração. Vem comigo aqui agora e vê se não parece estranho Jesus falando isso. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6 e 25. Ver que se diante de tudo isso que nós, homens natural, desenvolvemos,
não parece estranho, não soa estranho no nosso coração o que Jesus está falando aqui. Olha só, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. E como é que eu não vou me preocupar, pastor? Tem que pagar a conta, tem que ter a minha casa, tem que ter morada, tem que ter meu salário. Jesus começa dizendo ao contrário disso, está dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus veio dizendo: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus, e aí vem, você tem que acreditar nisso, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Ele está dizendo assim: você acredita realmente que Deus veste? E você acredita que Deus vai cuidar de você? Versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqui a expressão gentio significa aqueles que estão fora da igreja, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, porque são homens naturais, não conhecem o reino de Deus, não nasceram de novo, porque os gentios, olha só, o povo que não te conhece, que não tem aliança contigo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diga: Deus sabe do que eu preciso. Você tem que acreditar nisso. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Esse é a dificuldade de alguém acreditar que Deus pode e vai mudar a história daquela maldição. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo. Então a Bíblia diz que nós, quem é povo de Deus, dá glória a Deus, estamos debaixo de uma nova aliança, irmãos. E aquela maldição que foi dita lá em Gênesis, dizendo que você vai ter que sofrer, ter que lutar para ganhar o pão de cada dia, você vai entender que há um momento que você não pode se entregar ao desespero, à ansiedade. Não é que você vai virar vagabundo. Ah, pastor, então agora, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Jesus está falando da pessoa que está ansiosa, angustiada, preocupada. Como é que vai ser isto? Como é que eu vou resolver isso? Ele está dizendo para essa pessoa o seguinte: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa, porque você precisa, serão acrescentadas. O problema é, o que é o reino? O reino está ligado a isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui, a criar na vida de vocês um momento devocional, um momento de comunhão com Deus, pela leitura da palavra e pela oração. Nós estamos orando de novo aqui na igreja, todos os dias de 7 às 8 da manhã, todos os dias estamos lendo. Há pessoas que começam a ficar tão preocupadas
com o que precisam pagar, comprar, vestir, comer, que se esquece que você não é uma pessoa do mundo, que um dia Jesus entrou na sua vida, e Ele disse que cuidaria de você. Aliás, nós lemos aqui no texto, na leitura, Ele disse que Ele cuidaria de nós, que Ele sabe de cada uma das suas necessidades, mas a pessoa fica tão ansiosa e desesperada, que começa a anular a fonte de alimentação da sua vida, que é buscar o reino de Deus. Não lê mais a Bíblia, não tem tempo para orar, começa a diminuir a sua assistência aos cultos, que é onde escuta a palavra de Deus. A pessoa começa a eliminar e entra em rota de colisão com Deus, porque Deus está dizendo: faça isso em primeiro lugar, busque o meu reino. O meu reino significa a minha presença em você, o meu reino significa a minha palavra em você, o meu reino significa você agindo conforme esta palavra que eu tenho colocado no seu coração. E a pessoa começa a agir como um religioso, dizendo: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, sim, irmãos, mas Ele está esperando que você faça a sua parte, e a sua parte é colocar o reino de Deus, a vida espiritual em primeiro lugar. Isso é tão sério, que todas as vezes que Jesus ia curar alguém, presta atenção, se você ler lá na Bíblia, a primeira coisa que Ele falava: perdoados são o quê? E quando Ele curava, Ele dizia: vai e não. Por quê? Porque Ele sabe que se o pecado entrar na nossa vida, a nossa fonte de comunhão com Deus vai ser minada, vai ser cortada, e nós vamos começar em um isolamento espiritual, de tal forma que daqui a pouco você não tem vontade de orar, você já não ora mais, não lê mais, você não busca mais os recursos divinos, e você volta para a maldição que foi imprimida a Adão. Que maldição, pastor? Ah, meu Deus, que desespero, tem que suar, tem que pagar o cartão que aquela mulher gastou no shopping. Oh, Deus. Você vai viver nessa agonia. Nessa agonia. Por quê? Você está esquecendo que Jesus trouxe uma nova aliança. E nessa nova aliança Ele disse assim: busque a minha presença, busque o meu reino. Enquanto eu estou com você, eu estou cuidando das tuas coisas. Porque é o que Ele diz assim, ó: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, quer dizer, a sua justificação em Cristo. Eu tenho acesso a Deus porque Jesus se fez pecado por mim, morreu na cruz, e eu agora tenho acesso ao céu. Eu posso orar e o céu responde, eu posso pedir e o céu manda. Você começa a desenvolver uma vida de comunhão com Deus, e essa vida de comunhão com Deus, a Bíblia diz que enquanto você estiver buscando isso, Deus vai acrescentar tudo o que você precisar. O problema é que nós deixamos o medo, a ansiedade, o temor entrar no nosso coração, e a gente diz assim: não, isso aqui eu faço depois. E aí vai chumbo grosso. Plano de leitura bíblica depois. Faz não. Ler a palavra de Deus é parte do reino. Você precisa conhecer a constituição do reino. Como é que você vive num país que você não conhece a lei? Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. As leis do reino de Deus estão impressas nesse livro. E quando você começa a ler esse livro, você começa a tomar consciência de quem é, do que pode, do que não pode, do que tem que fazer, o que está escrito. E aí a sua vida espiritual começa a tomar outra guinada, porque você começa a usufruir dos poderes do mundo vindouro. Dá para você entender isso? Diga amém. Então, irmãos, só para fechar isso aqui, ao apresentar seu convite para entrarmos no seu país, no seu governo, Jesus inverte a ordem das necessidades. Se primeiro a necessidade era comer, Ele começa a dizer para você que a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Ele. Você tem que experimentar. Você tem que dar experiência. Olha,
Todas as vezes que uma pessoa coloca isso aqui em prática, as coisas vêm fácil. E todas as vezes que a pessoa despreza esse ensino, tudo é mais difícil, tudo é mais suado, tudo é mais chorado, tudo é mais angustiante. Por quê? Porque a pessoa está abrindo mão de uma promessa de Jesus, que disse que se eu buscasse em primeiro lugar, Ele acrescentaria, para ir com seu própria carne, com seu próprio braço, buscar a solução, e aí a solução que tem é aquela que foi dada a Adão. Vai trabalhar sem vergonha, tem que sofrer mesmo. Por quê? Você está abandonando a nova aliança para voltar para um tempo que não faz mais parte da sua vida. Eu tinha muito para falar sobre isso. A falta de prioridade do reino faz com que você comece a se dedicar a outras coisas. E, consequentemente, trazer a maldição para a sua vida. Que maldição? Não é maldição do fantasma, não. A maldição da angústia, do trabalho, do temor. Isso não faz mais parte da sua vida. Eu quero despertar a igreja esta manhã como pastor. Busque o reino em primeiro lugar. Faça do seu compromisso de estar na casa de Deus algo sagrado. Faça do seu compromisso de ler a Bíblia algo sagrado. Faça do seu compromisso de orar algo sagrado. Porque estas coisas envolvem o reino. E o reino vai se apresentar a você. Eu quero agradecer a Deus, porque aqueles que estão fazendo isto, Deus está abençoando. Israel veio me trazer aqui a chave do carro dele aqui. Disse, pastor, comprei um segundo automóvel agora para as obras. Chegou fácil esse carro, né? Sabe por quê? Você está pregando às quartas-feiras, você vem buscar o Senhor, está trabalhando na casa de Deus. Chegou fácil. Vai chegar fácil na sua mão, porque é Deus que vai enviar. Mas se inverter, cai na angústia do sofrimento novamente. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dele, dizendo, está consagrado esse carro ao Senhor. E vai ser consagrado mesmo, porque eu já falei para ele, é bom porque o teu carro é um carro que tem carroceria, e a gente já vai levar o material do retiro nele. Né? Então, já está consagrado e usado. Mas eu queria que você pensasse a respeito de uma coisa. Que talvez algumas angústias, algumas preocupações, algumas ansiedades que estejam entrando no seu coração, não está diretamente ligado à inversão disso. Você está deixando o reino e tentando resolver. Eu creio que Deus pode mais. Quantos creem que Jesus pode mais do que a gente? Eu creio. Então, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração contigo. Se você quiser, você não é obrigado. Nada é obrigado no reino de Deus. Se eu colocasse a mão no coração e dissesse assim, Senhor Jesus, me guarda de viver uma vida ansiosa, angustiante, demasiadamente preocupante. Senhor, eu quero, neste momento, dizer que eu busco o teu reino, e quero buscar o teu reino, em primeiro lugar. Diga, Espírito Santo, eu dependo de ti, para realmente entrar no reino, e o reino entrar em mim. Pai, perdoa a minha ansiedade, minhas preocupações excessivas. Eu sou teu, tu és meu. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor, uma aliança de sangue, uma aliança eterna, uma aliança, Senhor, que diz que tu assumiste o meu lugar
para que eu tivesse vida e vida em abundância. Senhor Jesus, perdoa, porque muitas vezes eu me esqueço dessas coisas e começo a trazer sobre meu pensamento, sobre a minha vida, angústias que não fazem mais parte. Eu quero, Senhor, viver mais para Ti, minha vida ter sentido contigo, Senhor, e que nesta manhã todos os temores que ameaçam a minha vida, eu rejeito. Toda palavra de maldição, toda palavra que foi direcionada como uma arma forjada contra mim, está anulada agora, porque eu sou de Jesus e o Senhor me guarda. Ele não permite que nada me aconteça se não for um plano dele. Por isso diga: Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. Amém. Descanse no Senhor. Não perca esse contato. Irmãos, esse é o coração de um pastor que ama ver você no céu. O coração de um pastor que não quer que você se desvie. O coração de um pastor que sabe que não se constrói vida espiritual com fantasia, e que algumas coisas têm que ser feitas. Que você me ajude nisso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. O irmão César vai estar lá na porta.